Poxa, faltou falar que não era amor, era cilada. Oi gente, tudo bom? Então, hoje o assunto do vídeo na verdade é bem sério e a gente vai falar sobre relacionamento abusivo. E eu resolvi trazer essa pessoa aqui e é minha amiga Jessiquinha, Jéssica Oi, Esteves. tudo bom? E ela vai contar um pouquinho da experiência dela pra gente, mas... Não tem tudo bom. Não tem problema. Ela não tá acostumada, ela tá nervosa. Ela lavou até o cabelo pra aparecer aqui. Lavei o cabelo, gente, isso é raro na minha vida. Mas aí, antes dela começar a falar, eu vou definir rapidinho pra quem não tem ideia do que a gente tá falando. O que é um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo é um relacionamento destrutivo em que o abusador ele usa de poder para controlar aquela vítima, que é uma companheira ou um companheiro, o abusador ou a abusadora, tá? E a Jéssica agora, ela vai contar pra gente o que foi que ela viveu nesse relacionamento que ela teve alguns anos atrás. Jé, quantos anos você tem agora? Agora eu tenho 23. 23. E na época que você tava namorando com uma pessoa, quantos anos você tinha? Eu comecei com 17 e fui até um pouquinho depois dos 18. Beleza. Então a gente tem mais ou menos aí um ano de relacionamento, né? Sim. Foi. Naquela época eu tava no terceiro ano de ensino médio, eu tinha planos de prestar vestibular. Não que eu soubesse alguma coisa que eu queria fazer, mas eu queria... Sabe? Ninguém sabe, com 18 anos ninguém sabe o que quer fazer da vida. Mas eu queria muito prestar vestibular e passar para uma faculdade federal, e era o que eu tava pensando naquela época. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, uma pessoa zoeira, eu tava sempre com as minhas amigas a Cacá e a Letícia, gostava de momentos em família. Hoje em dia eu tenho muitos irmãos, mas na época eu só tinha a Gabriela e a Bia e eu gostava de passar muito tempo com elas. Gostava de ir muito pra casa do meu pai, ficar com a Bia, que era bem criança na época. E a Gabriela tem uma idade mais aproximada da minha e assim, a gente sempre foi muito amiga. Entendi. Eu vou responder essa também porque eu sou amiga da Jéssica há muitos anos e eu a conheci bem antes dela começar a namorar com esse rapaz. Ela sempre foi muito assim, família e muito ligada aos amigos próximos dela, muito, muito animada, mesmo dentro de casa, porque ela é bem caseira, mas assim, todo mundo sempre na casa dela. Sempre foi muito difícil, mas assim, no início não era tão aparente, pelo menos pra mim. Acho que eu tava muito animada. A relação, não só a dois, mas a relação minha com o resto do mundo, entendeu? Ele meio que quebrou minha relação com o mundo. Já de início. Sim, bem no início era mais assim, eu comecei a ver menos minhas amigas e eu não percebia muito assim que, tô vendo menos minhas amigas. Pra mim, tô namorando, então eu tô fazendo várias coisas com meu namorado e por isso que eu não tô vendo minhas amigas. Só depois que eu fui me dando conta de que isso não era normal, que tava além do normal. Eu comecei a perceber muito quando, primeiro assim, qualquer presente que eu recebesse era uma bermuda aqui, ó, gente. Todos eles. Eu recebi essas bermudas, eu sempre usei short curto, mas assim, eu sou uma pessoa de baixa estatura, bem baixa. E eu achava que, se eu colocasse um negócio no meu joelho, eu ia ficar muito esquisito. Então eu sempre coloquei um short curto, eu gosto do meu corpo, apesar de ter uma gordurinha aqui, uma gordurinha... Maravilhosa! Eu sempre gostei muito do meu corpo, eu gosto das minhas coxas, então eu deixava elas à mostra. E ele começou a me barrar disso, ele começou a me dar roupas, vestidos mais longos, shorts mais longos, para que eu pudesse cobrir o meu corpo. Que bizarro isso, gente. Pra gente que tem 17 anos, a gente acabou vivendo achando que isso era normal, porque você vê qualquer casal que você via, qualquer não, mas a maioria dos casais que você via, sempre tem uma brincadeira tipo, que short curto, que vestido curto. Então você meio que cresce acostumada com isso, você acha que ele quer controlar a minha roupa, mas ok. Olha que problemático que a Jéssica acabou de falar. Ela era uma menina, então ela não tinha uma surra de experiência. Não que a gente tenha uma surra de experiência hoje em dia. Na verdade eu tô praticamente no mesmo nível que na época até hoje. Ok, mas assim, uma menina não tinha a experiência que ela tem hoje, que a gente adquire experiência com o tempo, e ela era influenciada pelo que a sociedade dizia. O que a sociedade dizia, ela dava o ok pro cara controlar a roupa que a mulher usa. Ela achava normal, então ela não problematizou de início. Olha que errado, que louco que é isso.
Porque na rotina do namoro era uma questão assim, eu falava, poxa, quero ver minhas amigas, faz o quê? 3 meses que eu não vejo. E a gente se via sempre. E aí ele falava, não, amorzinho, você pode até marcar com as suas amigas, desde que eu esteja junto. Porque vai que você conta alguma coisa sobre mim pra elas. Ah, tinha esse lance, né? Que tu não podia contar nada pra gente. E aí vinha a questão da família. Ele não queria que eu fosse mais visitar meu pai, porque eu só visitava meu pai em finais de semana e finais de semana era dele. Ele falava exatamente isso, o final de semana é só meu. Sexta, sábado e domingo. Todos os dias do final de semana. Você tem que estar comigo na sexta-feira à noite e você tem que estar comigo até o domingo à noite. Não pode separar nesse momento. Isso deu muita briga, porque qualquer coisa que o Zé quisesse fazer fora dos planos dele, era briga feia. Ele dirigia, então ele dirigia e começava a aumentar a velocidade do carro. Muito. E tu ficava assustada, né? Eu ficava com medo, porque ele aumentava muito. E começava a correr, e com aquela cara de ódio, que ele começava a ficar vermelho, correndo, como se fosse matar a gente, como se fosse pegar e enfiar aquele carro em algum lugar. Isso? Parecia isso. A questão de viagem, minha mãe, eu era muito nova na época, e a minha família viaja todo final de ano pra passar Natal e Ano Novo fora. Então, assim, minha mãe falou, você vai viajar com a gente? Ele falou, ué, eu não vou, você não vai. E aí eu fiquei numa guerra de família e namorado, porque ele falou, você não vai, e minha mãe falou, você vai. Meu Jesus, que tristeza. E aí eu fui viajar, porque minha mãe mandou eu viajar com ela. Era final de ano, era passar Natal com a minha família. E aí eu fui viajar. Ele não foi, né, nessa? Não, ele não foi. Ele ficava mandando mensagem a cada 2 minutos, e se eu demorasse um pouquinho pra responder a mensagem, ele falava, ah, então você tá se divertindo muito aí sem mim, né? Que ótimo! Meu Deus. Não, que maneiro que você tá se divertindo sem mim. Que bom, aproveita mesmo. Foi na viagem, foi no meu pré-vestibular, que depois do pré-vestibular, quando eu queria ficar com os meus amigos do pré-vestibular, ele falava isso, você tá se divertindo muito com seus amigos do pré-veste. Fica com eles, então. Não, vamos terminar. Se eu postasse alguma foto, eu acho que era Orkut ou Facebook na época, eu não lembro. Eu acho que... Ai, Jéssica, não sei. Vamos falar Facebook, porque a gente trabalhar conhece. com atual. Quando eu postava alguma coisa no Facebook e ele não gostava, ele me ligava na hora e falou assim, você tá de sacanagem comigo, né? Verdade. Você tá de sacanagem que você postou isso, né? Você vai pagar isso agora. Teve uma situação que ele falou que ele queria que eu passasse o final de semana na casa dele, ou era na casa dele ou na minha, no final de semana inteiro. E a minha mãe, por algum motivo, não deixou eu ir à casa dele, porque aquele final de semana ela queria que eu estivesse em casa, na minha casa. E aí ela falou pra eu não ir. E aí chegou, ele passou lá sexta-noite, sábado de manhã, ele falou assim, eu vou pra casa e se você não vier comigo, a gente tem que terminar, porque você vai passar o final de semana longe de mim? Como assim? Que a religião dele não permitia certas coisas e aí ele não me permitia certas coisas que a religião não permitia. Era tão louco que não podia comer certos alimentos, ele ficava me monitorando até de longe, tipo, eu posso ter comido escondido. Mas ele falava assim, tem uma espinha na tua cara porque tu comeu isso, cara. Teve uma ocasião que eu olhei pro programa do Luciano Huck no sábado à tarde, nós passamos a noite de domingo de sábado pra domingo brigados. Porque... Não, senão ninguém vai entender. Porque a religião dele... A religião dele não permite. Não permite... Tem um período sagrado. E nesse período sagrado eles não fazem nada. Mas ela também não podia fazer nada, porque ele não faz. Mas ele queria estar com ela. E aí ela não tinha a mesma religião que ele. Ficava nessa loucura. Eu tinha medo de alguém lá do meu pré-vestibular me chamar e conversar comigo na rua. Algum assim, rapaz, né? Se alguém falasse, Jéssica, você esqueceu o caderno, eu já ficava toda me tremendo. Tipo, caraca, ele vai descobrir que alguém tá falando comigo na rua. Eu nunca soube como, porque eu nunca ofereci minha senha. Mas ele sempre soube de tudo, entendeu? Qualquer coisa que eu falasse, por isso que eu vivia com medo. Ele sabia de tudo que eu falava nas redes sociais, ele sabia de tudo que as pessoas que eu falava na rua. Então parecia que ele tava sempre ali. Muitas vezes eu tava andando na rua e ele tava escondido pra fazer psiu-psiu pra mim. E no caso de eu olhar pra ele, ele ia brigar comigo, ó. Eu tinha começado antes de namorar num curso que era sábado e domingo. E desde que eu comecei a namorar com ele, eu tinha que estar com ele sábado e domingo, então eu larguei o curso. Ele comprou na época, pra ele tinha comprado antes de namorar comigo, mas ele tava comprando uma casinha. E ele queria ir morar nessa casinha,
E ele falava que eu tinha que ter um emprego e tal, em vez de ficar me matando pra estudar para vestibular, eu tinha que arrumar um emprego. Porque eu tinha que arrumar um emprego pra gente ter a casa. Ele dizia que minha família e meus amigos jamais poderiam botar o pé dentro da nossa casa. Nunca, não seriam bem-vindos jamais. Eita, viado, nem sabia disso. Ele ainda falava que na hora de comprar os móveis não ia comprar mesa pra família comer. Ele fazia tipo, porque tem várias outras garotas aí que são magrinhas, que são bonitinhas, que são lindas. Porque eu vou me encontrar com fulana que eu sei que você tem ciúme, por isso que eu vou falar que eu vou encontrar com ela. Que isso? Na Gente, dúvida que de isso? de que eu não estava sendo suficiente. Ele sempre colocava isso. Muito ruim, eu parei de falar com a minha irmã mesmo, a gente só passava pela casa, a gente nem se falava, não se cumprimentava. E ele falou pra mim que eu não podia ter a minha irmã como uma amiga, porque ela era falsa comigo. Minha mãe ficava muito triste comigo, minha mãe estava sempre triste, assim, não comigo, mas pela situação. Eu não via mais meu pai nunca, então logo não via mais a minha irmã mais nova. Eu não via mais, eu via quando eu estava desesperada. Porque muitas vezes ele me mandava embora da casa dele muito longe. Te mandava embora da casa dele? Mandava assim, sozinha. Meu pai eterno. E aí, nessas horas que eu ia chorando na van, eu mandava mensagem, na época era SMS, não tinha o WhatsApp. Eu mandava, Camille! Ele fez isso comigo. A Camille falou, o quê? Como assim? Ficava revoltada, viado. Eu vinha pra Camille, eu deitava aqui no colinho dela e ficava. Ai, gente, tá ficava. tadinha. Mas aí depois ficava tudo em paz com ele e eu esquecia a Camille de novo. Era assim. Eu me lembro que a gente não via mais a Jéssica. Não dava porque o final de semana era dele. A gente tentou se relacionar com ele, eu me lembro quando eu o conheci, pô, ele é mó engraçado, Jéssica, ele ria que nem um bicho, que nem eu. Eu achava mó engraçado. Mas o garoto se revelou ser o cão. E ele não deixava a gente ver a Jéssica mesmo. E a gente começou a se afastar. A gente estava aqui, apoiando a Jéssica em tudo que ela precisasse. E eu me lembro que ia ter a prova da UERJ, a gente ia fazer no mesmo lugar. E eu não sabia isso, sempre fui perdida. Pô, Jéssica vai, vamos juntas, Jéssica. O Joãozinho vai me levar. Pô, posso ir com vocês? Beleza, pode ir sim. Um dia antes da prova, eu recebi uma mensagem da Jéssica assim: amiga, desculpa, mas eu não vou poder te levar, ir com você, te levar amanhã na prova. O Joãozinho não quer te levar porque ele descobriu uma coisa que você falou dele. Foi um troço assim a mensagem. A justificativa da Jéssica foi porque quando a gente conseguia se encontrar e conversar, a gente falava, né? Pô, não tá legal, Jéssica, não sei o quê. E a gente aconselhava ela. Ela, tadinha, na inocência dela, foi falar pra ele o que eu falei sobre ele, de não estar legal. E o que aconteceu? Ele pegou ranço de mim. E aí ele falou, não vou mais levar essa garota no meu carro, enfim, não vou mais levar. Eu fiquei muito triste também. Na época eu falei, gente, perdi minha amiga. Foi a época que eu falei, perdi minha amiga. Não tenho o que fazer mais. Eu comecei a cagar pros objetivos e eu queria apressar. Ele queria pressa e eu tava com pressa também, entendeu? Se ele queria que eu fizesse uma particular, eu ia tentar trabalhar pra isso e tal. Cara, era desesperador, era uma situação que eu tava chorando todos os dias da minha vida. E mesmo assim eu achava que eu tava muito feliz e que eu precisava estar ali, que eu não conseguia terminar. Acho que toda vez que ele falava alguma coisa pra mim, dentro da minha cabeça passava assim, eu odeio você. E assim, um sentimento de ódio muito grande, era só isso que eu pensava, mas eu não falava, né? Eu tava com ele o tempo todo, mas eu nunca deixei de sofrer, eu tava sofrendo todos os dias. Eu ia deitar minha cabeça no travesseiro com a cabeça pesada, andava com a cara sempre inchada, era um chororô pra cá, chororô pra lá. Eu achava que ninguém nunca mais ia me querer. Coitada de mim, gente, olha só, como assim ninguém vai me querer, essa coisa Maravilhosa! É difícil, mas aconteceu. Quando eu tava quase falando, não quero mais tu na minha vida, surgiu uma viagem. Tinha tudo comprado, não tinha como tirar ele da viagem. Só que chegou na viagem, eu fui tudo que eu queria ser, porque eu ia terminar quando eu voltasse. Assim que eu voltei, eu cheguei e falei pra ele que iria terminar. Só que eu me arrependi muito rápido. Ele aproveitou o gancho e ficou me torturando por muito tempo ainda. Tipo, a gente não tem mais volta não, mas vem cá. Ele mandava mensagem, te amo. Mensagem, você sabe que ninguém nunca vai ser que nem você pra mim. Sabe que eu nunca vou amar ninguém como eu te amei. E aí eu comecei a perceber que ele tava sempre saindo com uma pessoa. Não junto, só ele e a pessoa. Mas que ele tava saindo e a pessoa tava junto. E aí eu mandei pra ele, eu acho que você tá ficando com a menininha. E aí ele falou assim, isso é um absurdo! Você tá falando?
Um dia eu resolvi parar de ficar remoendo aquilo e tirei o feed dele do meu Facebook. Beleza, os dias passaram, foi uma semana incrível. E chegou o final de semana, eu tava no carro com a minha mãe e minha mãe falou assim: Jéssica, ele não merece uma lágrima sua. E aí eu esperei chegar em casa e quando eu cheguei em casa eu abri o Facebook e fui lá no Facebook dele, tava uma semana já, relacionamento sério, com A a fulaninha. fulaninha. Naquele dia eu morri. Foi assim, foi maior sofrimento do que terminar, porque terminar eu queria terminar. Passou 2 dias, mais ou menos. E aí eu lembro exatamente da cena, indo pro pré-veste de novo. E aí eu tava no ônibus e eu pensei assim, se eu era infeliz e a pessoa que me fazia infeliz não está comigo, eu tenho mais é que ser feliz nesse momento. Por que eu tô chorando? A partir de então eu nunca mais chorei, nunca mais sofri, nada. Nossa, foi aliviante, eu comecei a querer fazer tudo. Me deu medo que até depois, quando eu começava, não me relacionei muito com outras pessoas depois, mas toda vez que eu tava com uma outra pessoa depois disso, eu ficava sentindo isso ainda. Se bobear até hoje, eu ainda vou sentir medo da pessoa estar me vigiando. Gente, isso é muito maluquice. Eu não consigo criar expectativa com ninguém, eu não consigo me imaginar namorando. Se eu penso assim, caraca, eu queria ficar com fulaninho. Aí eu começo a pensar, ai, mas e se fulaninho quiser namorar comigo, meu Deus do céu? E aí eu começo a me sentir sufocada e falo, não vou nem ficar com fulaninho, porque se eu ficar com ele, vai que ele quer namorar comigo. Se você então que tá assistindo se identificou, acha que tá vivendo um relacionamento abusivo, acha que alguma coisa disso aqui pode estar no teu relacionamento, mas ainda não sabe se é abusivo, se você conhece alguém que possa estar vivendo, vai ter no bannerzinho no final de minhas redes sociais. Vou deixar, tem a caixinha de descrição, vai ter o Facebook da GG, Instagram da GG, tudo direitinho pra quem quiser conversar tanto comigo ou com ela. Tá? E eu vou deixar o link num site que eu usei pra poder ter uma ideia do que a gente tava falando. Eu vou deixar o linkzinho, ó. Esse aqui é o link do livro de abuso, que é o em português. E esse aqui é o link do Love is Respect, que é o inglês, que é um pouquinho mais completo. E é isso, né? Obrigada, GG, por estar aqui e compartilhar eu adorei. a experiência dela. Beijo, gente. Fica com Deus.